Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É um prazer poder tê-los aqui novamente, mais uma vez conosco, para mais uma noite de trabalho, mais uma noite de estudo. Hoje temos a grata satisfação e alegria de trazer o nosso irmão Daniel Macedo, trabalhador da FEP, Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nossa reflexão o tema Fazer o bem sem ostentação. Vamos agora, antes do início da nossa atividade, para um pequeno exórdio, para nossa harmonização, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 92, Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servia de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria, na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É incompreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Vamos à nossa prece para o início das nossas atividades da noite. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos e roguemos ao Mestre. Querido Mestre, te agradecemos por mais uma vez poder estar nessa casa de oração e trabalho para escutar o teu Evangelho à luz da doutrina espírita, para que dilate o nosso entendimento e nos auxilie nessa jornada. Te agradecemos e pedimos pelo nosso irmão que fará uso da palavra, para que tenha o auxílio da espiritualidade maior e possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Damos assim, meus queridos, com a permissão dos nossos mentores dessa nossa casa,
iniciada mais uma tarefa da noite de hoje. Deus nos abençoe. Querido irmão Daniel, pode ficar à vontade. Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite a todos novamente, agora podendo falar mais abertamente. Agradeço a todos a presença aqui nessa noite de sexta-feira, chuvosa, né? Então, parabenizar também a todos pela presença aqui hoje, né? Vencemos aí essa chuva, não nos deixamos incomodar por esse pequeno evento da natureza. E agradeço a todos e a espiritualidade maior que está aqui conosco, a oportunidade de vir conversar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de Jesus, sobre doutrina espírita, que com chuva ou sem chuva é uma coisa maravilhosa de se fazer. E pedindo a permissão dos amigos espirituais e de Deus nosso Pai Maior, que possamos aqui nessa noite ter um bom aproveitamento, que a gente possa aprender e aprender um pouquinho mais sobre as lições do Evangelho, para que a gente possa poder aplicar isso nas nossas vidas. Porque doutrina espírita é isso, é o processo de transformação da gente por meio do nosso cotidiano, mudando nossas ações, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, para que a gente possa evoluir cada vez mais e nos aproximarmos mais de Deus. O tema que a gente vai estar conversando hoje, né, eu gosto de falar que é uma conversa, mas o tema que a gente vai conversar hoje é de fazer o bem sem ostentação, que é uma coisa bem interessante que a gente vai poder analisar, e que me lembra muito algo que Joana de Ângeles falou em um livro dela, que é chamado Momentos de Meditação, que logo na introdução do livro, e é por isso que é importante sempre que a gente for ler um livro, a gente comece realmente pela introdução, porque às vezes tem alguma mensagem que é dedicada pelo Espírito que está ali fazendo a comunicação, e que ele destina para nós e que sempre vai ter algum conteúdo, alguma informação que seja relevante para a gente. E aí ela fala na introdução desse livro que a gente vive hoje momentos um pouco conturbados na sociedade, né? Uma coisa um pouco aflitiva. Ela declara que o nível de materialismo, o nível de apego às coisas mundanas anda muito alto. E as pessoas meio que acabaram esquecendo da espiritualização do ser, da vida imortal, até mesmo de Deus, em muitas vezes. A gente passa por uma época em que a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito avançado, em que hoje em dia já se conversa com naturalidade, né? Como é que a gente pode colonizar a Lua, Marte e outros mundos, né? Hoje em dia já se fala de carro autônomo, que a gente não precisa mais dirigir. Mas o reino do coração, o planeta interno que existe dentro de nós, a gente ainda mal riscou a superfície. A gente está buscando carro autônomo para poder dirigir por nós e muitas vezes a nossa própria vida a gente não está sabendo conduzir. Que melhor caminho tomar, o que é que eu posso fazer? E aí ela traz para a gente essa informação de que esses avanços tecnológicos não estão sendo suficientes para preencher uma necessidade humana de todos nós. E é graças à doutrina espírita, primeiramente a Jesus com as suas instruções, e depois com a doutrina, que a gente vai ter a oportunidade de entender os ensinamentos de Jesus, entender aquilo que acontece na vida da gente, para a gente poder aplicar e poder usar o Evangelho como esse instrumento de transformação, de modificação do nosso ser, para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus e da paz. E é interessante a gente observar, por exemplo, esse nosso tema de hoje, né, fazer o bem sem ostentação, ele está localizado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é: não saiba a vossa mão esquerda aquilo que faz a direita. E é interessante a gente observar, porque Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não obedece uma ordem cronológica. Ele não é construído seguindo os fatos sequenciais realmente temporais da vida do mestre. Kardec, ele aproveitou os temas do livro do Evangelho e orientou eles de forma lógica. Como assim? Se a gente pegar esse capítulo 13, que é: não saiba a vossa mão esquerda aquilo que faz a direita, anteriores a ele estão os capítulos das bem-aventuranças: amai o próximo como a ti mesmo, amai os vossos inimigos e não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. E mais para frente um pouquinho, vem fora da caridade não há salvação. Então tem todo um encadeamento lógico que Kardec procurou seguir para que ele pudesse trazer essas ideias. E nesse capítulo que a gente vai estar conversando hoje, mais especificamente desse tópico,
de fazer o bem sem ostentação, Kardec ele vai fazer 2 levantamentos e vai trazer mensagens dos Espíritos que vão corresponder a, digamos assim, uma caridade mais prática do nosso dia a dia. Então, é um capítulo voltado para as ações que a gente faz ali no dia a dia, né? A beneficência, né? O perdão das ofensas. E é um capítulo que a gente já veio, entre aspas, preparado pelos outros anteriores, de amar o próximo e amar os nossos inimigos. E aí, como a gente vai fazer esse bem? Como é que a gente vai praticar a caridade? Já no capítulo 15, ele vai tratar da caridade mais realmente como conceito filosófico, digamos assim. Vai tratar da caridade mais com essa linha filosófica. E aí, tendo essa caridade prática que ele vai ensinar para a gente no dia a dia, de como é que a gente pode se transformar, como é que a gente pode fazer uso disso, esse capítulo de não saiba a vossa mão esquerda aquilo que dá à direita, se a gente for pegar o evangelho de Mateus, esse trecho da fala de Jesus vai estar presente no Sermão do Monte. Se a gente pegar o evangelho de Mateus, o Sermão do Monte ele é dividido em 3 partes. Ele vai ter o capítulo 5, 6 e 7, se eu não estou enganado. Capítulo 5, 6 e 7 é todo relacionado ao Sermão do Monte. No capítulo 5 é a mensagem de Jesus para os discípulos. Então imaginem vocês, sobe Jesus aquele monte, ali na Galileia, vai dar o sermão para a população que está ali presente, e imaginem vocês, ele aqui em cima, uma multidão enorme presente, com vários grupos separados. E aí Jesus se dirige a cada um desses grupos no seu sermão. Começando pelos seus discípulos, no capítulo 5 de Mateus. Vós sois o sal da terra, brilha a vossa luz, sois a luz do mundo. Então, já no capítulo 5, Jesus faz essa chamada para os discípulos, convidando eles para o apostolado. Então, já eram aquelas pessoas humildes, simples, que viram em Jesus realmente o Consolador e foram ao encontro dele. Então, Jesus se dirige a eles dessa forma mais amorosa. Já no capítulo 6, dirige-se Jesus aos ricos. No capítulo 7, ele se dirige aos sacerdotes que estavam lá presentes, né, os fariseus, as figuras do templo. Mas no capítulo 6, ele já se dirige às pessoas que têm mais abundância material, que era um outro grupo que estava ali presente. E já nessa direção, nesse direcionamento que ele dá a esse outro grupo, ele já dá avisos, não um pouco como os primeiros, mas chamando a atenção. Não reprimindo, na verdade, mas procurando despertar aquelas criaturas. E nesse capítulo 6, que está retratado no Evangelho de Mateus, que Jesus se dirige a essa população, que era o pessoal que tinha mais ricos, por assim dizer, é que é a passagem que vai estar descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus fala: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, quando praticares a caridade, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos e louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E um pouquinho mais adiante, já no capítulo 8, quando Jesus começa a se despedir da multidão, declara Mateus que, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, aqui ele trata como um leproso, mas hoje em dia se fala, né, uma pessoa que tem rancenias, né, o mal de Hans, veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. E aqui já destaca o exemplo de humildade daquela criatura que foi pedir auxílio a Jesus. Se o Senhor quiser, pode me curar. Não foi pedir nem reivindicar. Respondeu Jesus, estendendo a mão: quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a ranceníase que ele tinha. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes no templo
e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então aqui a gente já vai observar duas lições, dois avisos de Jesus. Primeiro, para que quando a gente for fazer uma boa ação, a gente faça em segredo, ou oculte da mão esquerda aquilo que a gente está fazendo com a mão direita. E que a gente simplesmente não comunica a ninguém. Existem diversos fatos na vida de Jesus em que ele realiza o processo de cura, em que ele diz, vai, está curado, vai e não peques mais. Te curo, segue. Jesus ele não ficava ali junto da pessoa, cobrando ou pedindo para ele testemunhar. Ele simplesmente se curava, ou dizia, segue-me, ou vai, segue o teu caminho. Não erres mais. Busca a Deus. Então sempre fica essa lição de Jesus que ele trouxe para nós. E aí quando a gente vai pegar agora, trazendo para os nossos tempos, e também para os tempos da época, que eu acho que não tem muita diferença, a gente pode tentar dividir boa parte da humanidade, na verdade, ou as pessoas, em 4 grupos, vamos dizer assim. O primeiro grupo é o grupo de pessoas que são puramente em que o egoísmo ainda predomina muito. É aquele grupo de pessoal que simplesmente não está nem aí para ninguém. Eu não estou preocupado com fulano. Ah, fulano está passando fome, está na chuva, está não sei o quê. Não estou. Não me diz respeito. Certo? Eu não me preocupo com essa pessoa. Existe esse primeiro grupo de indivíduos que pensam ainda dessa forma. Existe o segundo grupo, que é aquele segundo grupo que vai dizer o seguinte, posso sim fazer o bem para alguém, mas eu vou querer receber aqui do outro lado. Posso te ajudar, mas eu vou cobrar de você ali na frente, tá certo? São aquele grupo de pessoas que estão querendo justamente fazer um bem, mas com a intenção de receber depois com relação a isso. E existe muita gente que faz isso. Vai existir ainda um terceiro grupo, e esse grupo é particularmente bastante curioso, porque é o grupo que vai querer fazer o bem e não só vai querer parecer para as pessoas que está fazendo o bem, que é uma pessoa boa, que vai querer sinalizar virtude, uma virtude que ainda não possui, como também vai tentar barganhar, negociar com Deus. Senhor, queria tanto um quarto e sala em nosso lar, não precisa ser muita coisa não, kitnet basta. Vou fazer o seguinte, eu vou ajudar tantas pessoas, eu acho que isso aí vai me garantir pelo menos uma salinha em nosso lar, ou então alguma casinha, alguma coisinha, para quando eu desencarnar, tá lá o meu assegurado. Ou então eu vou fazer o bem aqui, mas veja isso, Senhor, eu vou fazer o bem, tá certo, mas eu vou querer receber ali na frente. Esse é um comportamento muito curioso, que na verdade o ser humano em si já traz isso desde a Idade Média, né, desde tempos anteriores da vinda do Cristo, porque já era uma prática comum. Né, quando você se fazia oferenda em alguns templos, quando você fazia as ofertas, buscando ter de Deus alguma coisa em troca. Isso quando a gente faz com Deus, ou então quando a gente faz para as outras pessoas. Que aí a gente procura fazer um bem, e aí chega Daniel, faz um favor, uma gentileza para Flávio, tira uma foto, hashtag ajudei Flávio, posto aqui na minha rede social e estou ali esperando o meu joinha, o meu like, né, porque o negócio é ter dopamina. Então eu quero ali ter o meu joinha, o meu like, para o pessoal curtir e ver como eu sou uma pessoa boa. Estão vendo como eu sou uma pessoa boa? Já nessa época, há 2000 anos atrás, Jesus dizia, pronto, o teu joinha é a tua recompensa. Não era isso que você estava buscando? Não, mas eu fiz o bem. Não, mas no seu íntimo, o que é que você estava buscando de fato? Era querer ser bom ou parecer ser bom? Isso é uma pergunta que a gente precisa estar se fazendo. Que aí vai se encaixar no quarto grupo, que é o grupo de indivíduos ou de criaturas que compreenderam o porquê que é bom fazer o bem. Por que é que faz bem servir? Eu imagino que todos nós aqui já temos passado por uma oportunidade em que chegou algum amigo nosso com alguma dificuldade, aperreado com alguma coisa, e a gente, rapaz, não se aperreie não, senta aqui, vamos conversar. O que foi? E aí a pessoa desabafa, aí conta a história da vida dela, o que foi que aconteceu, e você fica ali ouvindo. E daqui a pouco, quando uma pessoa desabafa contigo, contou ali tua história, assim, mas não se preocupe não, vai dar certo. Aí muitas vezes a pessoa até responde, rapaz, é mesmo, né?
Tá bom, tenha fé em Deus, confie, tudo passa. Já dizia Meimei, tudo passa, tudo na terra se renova, só o que vem do céu é que permanece. Então esse problema aí vai passar, não se preocupe com isso não. E aí a pessoa fala com a gente dá aquele conselho, ela até sai mais leve. Ou então a gente mesmo, quando a gente conversa com alguém escuta a gente sai até mais leve daquela conversa. Deu aquele alívio, né? O ombro fica mais leve. E aí quando a gente vê a sensação no rosto do irmão da gente, que ele ficou mais aliviado, e aquilo produz na gente um sentimento bom, a gente está começando a entender o sentido de caridade. Em que aquela pessoa se sente bem, em que a gente tem prazer em fazer o bem. Por quê? A prática do bem nos aproxima de Deus. De que modo? Quando a gente começa a praticar o bem com a intenção realmente de fazer a caridade, de ter a caridade, a gente vai ter esse processo de aproximação com Deus. Os espíritos bons que nos acompanham vão se aproximar. Isso vai nos conduzir mais próximos a Deus e a gente vai ter mais paz. Querem ver um exemplo? No Livro dos Espíritos, na questão de número 886, bem famosa, pergunta Kardec aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? Ele não perguntou qual é a caridade como a gente entende. Como entendia Jesus? Qual o sentido da caridade? Que os espíritos respondem: benevolência para com todos, ser bom, indulgência para as imperfeições dos outros, compreender que assim como eu também tenho minhas deficiências, assim como eu tenho minhas falhas, o meu irmão também tem. Então é preciso que a gente tenha essa indulgência. E perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. A resposta dos Espíritos é bem simples. Essa é a caridade como entendia Jesus. E aí Kardec faz um comentário embaixo dessa resposta dos Espíritos. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, um homem bom, ele vai querer diminuir a distância para aquele que está ali inferior, abaixo dele. E quando Kardec fala aqui, na verdade, que está cumprindo a lei de justiça, se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, tem um capítulo falando sobre a lei de amor, justiça e caridade. Uma não se dissocia da outra. Porque aquele que é justo é aquele que segue as leis. Quem segue as leis de Deus, pratica a caridade. Portanto, este ama. O justo, ele ama. Aquele que faz justiça, que é a justiça de Deus, ele ama. E por isso que essas três não se dissociam. E aí a gente vai passar a ter a compreensão de ter a honra e a oportunidade de servir. Porque aí, como o próprio Kardec depois, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer para a gente, quando a gente presta o serviço de caridade, não é só a gente que se beneficia, porque a gente vai estar seguindo a lei de Deus, de fato, nem o nosso irmão que está se beneficiando. Toda a comunidade que a gente vive se beneficia disso. Porque assim como Joana destacou, e diversos outros autores espíritas também, Manuel Filomeno de Miranda, o próprio Bezerra de Menezes vai destacar, o que o mundo vem precisando hoje, meus irmãos, é de exemplo. Instruções nós temos muitas, só falta praticar. A gente teve o exemplo de Jesus, mas falta vivenciar Jesus. É porque a gente às vezes costuma subestimar um pouco o efeito que uma boa ação tem na sociedade da gente. A gente acha, rapaz, se eu fizer o bem aqui, não vai muito para frente não, eu acho que não muda não. Mas muda. Muda. Porque Jesus sozinho veio e conseguiu fazer essa transformação todinha que ele queria. E o exercício de Jesus foi tão pleno nesse processo que Jesus, na elevação em que ele estava, nos mundos felizes, ele não precisava voltar para a terra. Porém, por amor e por ser justo, por seguir as leis de Deus, ele veio até nós para orientar a gente. A gente precisando de orientação, precisando de consolo, Jesus disse, eu vou para vocês. E vou mostrar o caminho aqui para vocês. E não largo vocês até vocês
crescerem, estarem aqui junto comigo ao meu lado, porque eu estou do lado de vocês. E quando a gente tem esse pensamento de assim, nossa, eu vou realmente transformar minhas ações para querer modificar o ambiente que eu vivo, começa por nós. Se na minha casa não tem ninguém que seja paciente, então eu vou ser a pessoa paciente da minha casa. Se eu estou num local de trabalho em que todo mundo está irritado, em que todo mundo está ali perturbado, agoniado, eu vou ser a pessoa paciente. Os meus irmãos, quem está ali comigo, vai conhecer a paciência através de mim. É assim que a gente começa o processo de transformação. É assim que a gente se transforma num farolzinho, em que está tudo escuro, está a maior chuva, uma tempestade, o pessoal está sem saber para onde ir, e a gente se transforma naquele farol, e mostra a luz, o caminho. Nós somos o farol, a luz é Jesus. A gente mostra o caminho para conduzir. Porque a gente precisa é expandir as paredes desse templo aqui que a gente está. O templo de Deus é todo o planeta, é a terra inteira. É essa rua aqui da frente quando a gente sair, é o sítio da Trindade que o pessoal está fazendo comemoração de São João. Toda a cidade da gente, todo o planeta é o templo de Deus. E a gente precisa expandir essas paredes daqui, realizando as ações no bem, sendo esse farolzinho, iluminando as criaturas. Eu vou ser a pessoa paciente da minha casa. Eu vou ser a pessoa benevolente. Ah, mas o meu irmão não me perdoou. Então ele vai conhecer o perdão através de mim. Eu vou perdoar primeiro. Porque quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque leve é meu jugo e suave é meu fardo, qual é o jugo de Jesus? Qual é o fardo dele? Imaginem vocês uma situação em que eu tenho uma animosidade, eu tenho uma briga com outra pessoa, e aí eu tenho aquele sentimento de raiva para com aquela pessoa. Aí tem vezes que a gente se irrita de tal forma, que até às vezes uma dor de cabeça a gente tem. Um aperreio tão grande que a gente fica com a cabeça inchada, sente aquela dor. A gente sente no corpo quando alguma coisa desagrada a gente. Aí qual é o jugo de Jesus? Qual é o fardo de Jesus? Perdoa. Já imaginaram quando a gente perdoa de fato alguém, que a gente deixa para lá uma ofensa? A sensação que dá é que a gente tira um peso das costas. Sabe esse peso caindo? É o fardo de Jesus, que está chegando para a gente, que é leve. Aquele peso que a gente deixou para trás é o peso do mundo, das coisas do mundo, da raiva, da inveja, do orgulho, do egoísmo. E aí a gente toma o fardo do perdão, que é leve, e a gente consegue conduzir a vida melhor. Não é que Jesus vai prometer que vai acabar com a situação. Não. A situação por si só vai se transformar. Aquele sentimento negativo que eu tinha vai se transformar no sentimento positivo. E isso vai me dar leveza, vai me trazer paz. E é isso que Jesus propõe. E é isso que a gente precisa exemplificar na hora que a gente for sair, estender as paredes desse templo aqui para o mundo lá fora, praticando bem, realizando bem. O mundo precisa de histórias felizes. E a gente tem a capacidade de poder contar essas histórias. Nunca antes eu acredito que o mundo teve tanta essa necessidade. Na literatura espírita, a gente é lembrado o tempo todo de que a gente está num momento de regeneração na Terra, de transição, e a gente está sendo convidado para participar da seara de Jesus e iniciar esse movimento de transformação, começando com a gente, dando o exemplo. Não é à toa que quando Jesus, já se aproximando de Jerusalém, momentos antes do Calvário, se reúne na noite anterior com os apóstolos, janta com eles. E o que estava escrito na lei mosaica é: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: amai-vos uns aos outros como irmãos. Mas no momento próximo de se despedir, pouco antes da crucificação, dirige Jesus aos apóstolos e diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então Jesus pega e sobe um pouquinho mais o sentimento de amor que a gente precisa ter para com os nossos irmãos. Porque amai-vos como irmãos, muitas vezes a gente não tem um conhecimento
e a profundidade do que é um amor de caridade de fato, amor caritas, que é o significado da tradução do amor no grego. A gente não tem muitas vezes o significado desse amor profundo. Aí Jesus fala, então ame sim, como eu vos amo. E aí a gente passa a ter uma outra percepção desse sentimento e que a gente precisa ter para com os nossos irmãos. E aí a gente vai ter a oportunidade de realizar e de praticar esse bem. E aí Jesus lembrou para a gente, mas que se for fazer isso, faça em segredo. Porque as duas maiores chagas da humanidade hoje, como a gente vai ver André Luiz trazendo para a gente nos livros de Nosso Lar, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, o próprio Kardec, as maiores chagas que a gente vai ter são o orgulho e a vaidade. No próprio livro dos Espíritos, no capítulo, acho que mais próximo do final, não lembro agora qual o número, isso que trata da perfeição moral, no capítulo que trata da perfeição moral, os Espíritos trazem os dois exemplos, de orgulho e de vaidade. E aí, desses dois, derivam todos os outros vícios, todos os outros problemas que a gente tem, por conta deles. E aí os Espíritos, e Kardec justamente, já no finalzinho desse capítulo, eles aglutinam essas duas palavras em uma única expressão, para que a gente possa ter uma compreensão geral do assunto. Orgulho e vaidade se convertem em interesse pessoal. Interesse, egoísmo, orgulho pessoal. Então eu vou ter a junção dessas duas, do orgulho e do egoísmo. Orgulho e vaidade. Eu vou ter a junção dessas duas coisas. E são justamente esse interesse pessoal que a gente tem que estar combatendo. Não é à toa que Jesus disse, não saiba a vossa mão esquerda aquilo que faz a direita. Por que Jesus traz tanta essa simbologia para a gente? Porque se a gente for parar para ver, não faz muito sentido, né? A minha mão esquerda está sabendo o que a direita está fazendo. Mas o que Jesus está trazendo para a gente, principalmente para nós que estamos nos dispondo a nos tornar discípulos dele, é justamente esse processo de dualidade e transformação do ser. É o que Joana de Ângeles vai dizer, é o ego, é o eu antigo, que vai precisar sair de cena para que um novo eu surja, para que o novo Daniel, o novo Flávio surjam, evangelizados, crentes na vida futura, com fé verdadeira em Deus. Então, justamente esse processo de dualidade que a gente tem, porque não é um processo fácil esse de transformação. Ele é um processo possível, tanto é que ele vem acontecendo e inúmeros espíritos vêm mostrando para a gente como fazer. Mas não é um processo fácil, porque é um processo de reconstrução de hábitos, de reconstrução de padrões que a gente carrega. Padrão de pensamento, padrão de fala, padrão de sentimento. A gente precisa fazer essa transformação. Então, quando esse novo eu que quer surgir, que quer seguir a Jesus e fazer o bem de fato, começa a aparecer, não deixa que o teu eu antigo, orgulhoso e egoísta, perceba isso, para que ele não se aproveite desse bem para se autopromover, por interesse pessoal. É interessante porque um dos exemplos que eu acho mais legais assim, de trazer, que Emmanuel traz muito nas suas obras, é o caso de Roma. Porque se a gente for pegar para ler os livros de história, Roma foi um império que durou aproximadamente uns 1000 anos aí. Foi bastante tempo. Quem morava assim em Roma, na época que Roma estava presente, não conseguia ter dimensão de, olha, isso aqui vai ficar para sempre realmente. Não é à toa que até hoje a cidade de Roma é conhecida como cidade eterna, né? Porque até hoje, desde antes de Cristo estava lá, até hoje ainda está lá, sendo que hoje só tem ruína. A cidade toda é só ruína e foi tomada pelo prédio novo, já é um outro país, foi reduzido. Mas quem habitasse em Roma naquela época não tinha essa dimensão de começo e fim, achava que realmente aquilo era presente. E imaginem vocês a quantidade de sangue derramado, disputas, de brigas, por 5, 6, 7 anos de poder. E por uma coisa que já acabou. É como disse Meimei. Tudo se renova na terra, só o que vem do céu permanece. Porque o Cristo veio, Roma passou, o Cristo permaneceu. Veio a Idade Média,
Veio toda aquela confusão que teve durante a Idade Média, a Idade Média passou, o Cristo permaneceu. Renascimento passou, permaneceu. Viemos uma guerra mundial, segunda guerra mundial, o Cristo permanece hoje mais forte do que nunca. Com auxílio também da doutrina espírita, o Consolador prometido que veio renovar os corações. Isso é o que permanece. Então a gente precisa se perguntar, o que é que eu estou buscando para a minha vida? Quando a gente se predispõe a esse discipulado para acompanhar Jesus. Eu gosto de brincar com meus amigos dizendo, hoje em dia está ótima coisa, está todo mundo com um nutricionista, está todo mundo agora com personal trainer. Hoje em dia a vida fitness é o que está em moda, né, agora, né? Todo mundo agora virou corredor, vai para a academia, que é uma coisa boa também. A gente precisa também cuidar do nosso templo, porque é através desse corpo aqui que a gente possui, que a gente vai conseguir auxiliar os nossos irmãos. Lembrando que o corpo é instrumento do Espírito. Então, quanto mais saudável for o nosso instrumento, melhor nós seremos instrumentos de Deus. Para semear o amor, para semear a paz. Mas imaginem vocês se a gente tivesse, da mesma forma que a gente faz essa dieta para o corpo físico, a gente fizesse essa dieta para a mente. Quanto tempo a gente se dedica para ter uma leitura edificante em casa? Para ler um pouquinho o Evangelho todo dia? O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou assistindo? Quanto tempo eu estou passando ali no Zap Zap? Será que eu poderia, na verdade, ler uma leitura evangélica, pegar um livro de André Luiz, pegar um livro de Divaldo para ler? Porque esses livros são tão ricos. São pequenos tesouros que a gente tem à disposição da gente, que a gente, às vezes, pega uma informação ali, pega uma instrução que vai servir até para um problema que a gente tem. E aí a gente tem a oportunidade de se recomeçar, digamos assim, e construir novamente nossas vidas. É tudo uma questão de boa vontade que a gente precisa ter e de hábito. Não é fácil, mas é possível. A gente só precisa ter que se trabalhar um pouquinho mais a cada dia. E a gente vai notar, por exemplo, nesse caso, de não saber a nossa mão esquerda aquilo que faz a direita, um exemplo de caridade, algo que nos trouxe Paulo de Tarso, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, que ele dá aos Coríntios. E vocês vão se lembrar porque ela começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Mas essa carta é um pouquinho grande e eu queria trazer para vocês apenas alguns trechos que vão servir de enriquecimento para o nosso tema aqui de hoje. Em que Paulo fala: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Mas como assim? Vamos ver. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca os seus interesses, não irrita e não suspeita o mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, e ele conclui a carta dele um pouco mais depois de tudo isso que eu falei para vocês sobre caridade, permanecem de todas as virtudes que a gente for cultivar, essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, destas, a maior é a caridade. E vejam que interessante que Paulo traz aqui para a gente. Ainda que eu doasse todo o meu dinheiro para sustento dos demais e não tivesse caridade, não teria proveito. O que é que Paulo quer dizer com isso? Mas ele não está doando já os bens dele? E mesmo assim ele não está sendo caridoso ao doar os bens? O que Paulo vai traduzir aqui para a gente, dessa lição de Jesus, é que fazer a caridade de fato não necessariamente é aquela caridade material. Porque muitas vezes chega um irmão para a gente na rua solicitando comida, solicitando um pouco de dinheiro. Aí, às vezes a gente tem a tendência de, só para não querer aquele irmão perto da gente, toma, está aqui, estou precisando. Bom dia, meu irmão, tem um trocadinho para mim? Toma aqui, rapaz, vai-te embora. Estou ocupado aqui, se é dinheiro que você quer, tome. E muitas vezes não é nem dinheiro que aquela criatura precisa. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer saber
que ela existe de fato. Então chega alguém pedindo algum auxílio, que Paulo fala da caridade. Ô, meu irmão, você está com fome? Já comeu hoje? Vamos almoçar. Vamos jantar. Cede um prato de comida. Cede uma palavra de consolo. Como é que você está? Por que você está aqui? Ou então, quando a gente não tiver tempo para poder fazer uma coisa dessa, lembremos que todo bem provém de Deus. Então, meu irmão, está aqui um prato de comida, mas quem vai estar lhe dando esse prato não sou eu. Isso aqui é Jesus. Chico tem um exemplo muito interessante, em que ele dizia o seguinte: cada tiquinho de felicidade que eu levo para os outros, me traz a felicidade que eu nunca tive. E tem até um exemplo que passou no filme dele, que é bem interessante, esse episódio da vida dele, em que ele auxilia uma das pessoas que está ali presente no centro em Uberaba, e uma senhora dá para ele um relógio de ouro. Ele até fica preocupado, porque Chico era tão humilde. O que eu vou fazer com esse relógio? Eu não preciso não, minha irmã. Ela fez: não, mas tome, receba aqui esse relógio. Tá bom. E ele pega e fica com o relógio. Pouco tempo depois chega uma outra senhora: seu Chico, olha, lá em casa está uma dificuldade tão grande, eu estou sem nada. Qual é a resposta dele? Minha irmã, a espiritualidade, Jesus já sabia disso. Olha aqui o que a espiritualidade trouxe para você. Aí dá o relógio para ela. Não é ele que dá. Olha o que a espiritualidade reservou para você. Então é essa noção de que o bem veio através da espiritualidade. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de ser instrumento de Deus para fazer o bem para os outros. E coisa boa poder ter aquele sentimento fluindo através de nós, de poder ser um instrumento de Deus. E é como o próprio Paulo fala: o trabalhador espírita, nós aqui, aprendizes do Evangelho, discípulos do Cristo, precisamos ser como a árvore, no sentido de que nós somos a raiz e o tronco e os frutos são a nossa obra. A obra tem que ficar exposta. A gente que está ali debaixo nas raízes, não. Lembra do caso da paciência? Se ninguém em casa tiver paciência, eles vão conhecer a paciência através de mim? Então as pessoas conhecerão Jesus através de minhas obras. O que eu fizer em nome de Jesus vai ser para que Jesus seja enaltecido e as pessoas conheçam Ele através de mim. Que honra ter a oportunidade de apresentar Jesus aos nossos irmãos através de nós. Aí a gente volta para aquele quarto, lá no comecinho que eu tinha conversado com vocês, aquele quarto grupo, que são aquelas pessoas que compreenderam de fato o que é fazer a caridade. E quando a gente se coloca a serviço de Jesus da melhor forma possível, a gente não gera distâncias para com o nosso irmão. Da mesma forma que Jesus veio até nós para nos mostrar o caminho e permanece conosco, que a gente possa ir até o nosso semelhante, também para mostrá-lo, para conduzir a ele esse caminho. Esse cuidado de ter que fazer o bem me lembra dois casos que a gente vai ter na literatura espírita. O primeiro deles vai ser no livro Voltei, do irmão Jacó, que ele chegou a ser presidente de centro espírita, se não me engano. E aí ele narra a condição dele no plano espiritual, logo que ele desencarna. Ele esperava estar numa situação, mas se viu em outra. E aí ele começou a entender qual era o contexto em que ele se encontrava. E existe um outro caso também, muito interessante, que vai ser o da irmã Otília Diniz. Otília Diniz, ela foi diretora da Mansão do Caminho de Divaldo, lá na Bahia, em Salvador. E ela desencarnou, e aí foi escrito um livro com cartas que ela deixou para a filha dela, em que o nome do livro é intitulado Depois da Morte. E imaginem vocês, Otília, pessoa, era diretora da Mansão do Caminho. O primeiro pensamento que a gente tem é: meu Deus, deve ser uma pessoa iluminada. Diretora de uma ação de caridade como aquela, realmente, que tem escola, tem hospital, cuida de gente, dá alimento. E aí ela narra na história dela que quando ela desencarna, ela dá a seguinte declaração: quando eu desencarnei e percebi a minha situação, eu descobri que eu não era boa. O pessoal que recebeu aquela informação ficou todo mundo chocado. Como assim ela não era boa? Diretora de uma casa? E aí, quando a gente vai lendo a história dela, que a gente vai entendendo que, apesar dela ser diretora, lembram as cartas de Paulo? Por mais que eu doe todo o meu dinheiro, todo o meu tempo, coloque o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade,
E aí, ela que narra essa história para a gente, para poder exemplificar para nós realmente que é isso, é ter a caridade de servir realmente de fato. Quando a gente prestar um favor, uma assistência para alguém, da gente de fato querer fazer isso, de querer realmente aliviar a dor do nosso irmão, da gente ter esse interesse. Que foi isso que Jesus fez por nós. E é isso que Ele pede que a gente pratique. Que a gente seja, portanto, esse exemplo. E a gente diminuindo essas distâncias vai permitir que a gente se aproxime mais do nosso semelhante. Que a gente calce um pouquinho os chinelos dos outros e compreenda a realidade. Joana fala que o tempo que a gente dedica para enxugar a lágrima dos outros, a gente acaba esquecendo até as nossas. Quando a gente se predispõe a fazer o bem de fato, isso já nos alivia. Então a gente ganha duas vezes nessa história. A gente auxilia aquele que está em sofrimento e a gente auxilia nós mesmos, porque a gente passa a se aproximar de Deus. Quando a gente se conecta com Deus por meio do serviço, a gente permite que um novo campo surja ao redor de nós. Então os bons espíritos se aproximam de nós. E aí a gente começa a receber boas instruções. Fica mais fácil para a espiritualidade auxiliar a gente. Quando a gente pratica o bem, quando a gente se abre ao bem, a gente começa a iniciar um processo de cura, de obsessões, de mazelas, de aflições, e a gente dá espaço para que espíritos superiores possam nos orientar e possam nos auxiliar nesse processo. E é importante a gente notar também que essa beneficência, essa prática da caridade, ela é sábia. E ela não vai querer, na verdade, também ser aquela coisa de eu vou ficar fazendo bem aqui o tempo todo e eu tenho um irmão nosso que vai se aproveitar de mim naquela situação. A beneficência, ela é sábia. É preciso saber fazer a caridade também. Quando a gente diz não, sabendo dizer não, a gente também está fazendo um exercício de caridade. É preciso saber dizer não. Quando o filho chega para a mãe pedindo para sair, com seus 15 anos, sexta-feira, meia-noite, mãe, eu vou sair para ir ali. Vai para onde? Vai com quem? Não, só com os amigos. Não vai não. Mas mãinha, todo mundo vai. Pois é, você não é todo mundo, você é meu filho. Quantos de nós já não cansamos de ouvir isso de nossas mães? Isso permitiu que a gente evitasse o mal maior mais na frente. Algo que a gente não conseguia compreender antes, hoje a gente consegue compreender com mais maturidade, né, com mais tempo de vivência. Mas era preciso que alguém mais experiente do que nós pudesse vetar aquela tendência que a gente tinha, até que a gente tivesse maturidade suficiente para poder se orientar, como diz o ditado. E aí os espíritos vão trazer para a gente uma seguinte lição também, que é bastante interessante. Imaginem vocês que a vida, ela é uma festa. E é essa festa que a gente vive, nós somos garçons de Jesus. A gente serve o Evangelho. A festa não é nossa. A festa é do Cristo. E Ele convida a todos. Mas Ele só vai poder atender a todos por meio dos seus garçons. São os seus discípulos. É por meio de nós que a gente vai poder servir aos nossos irmãos, trazendo eles também para o banquete de Jesus. Para que a obra de Jesus apareça, não a gente. Isso é que é o importante. É afastar de nós esse interesse pessoal de querer o mérito por algo que é do Cristo. E aí, dessa forma, a gente se aproxima dele. A gente tem essa conexão. A gente tem esse processo de identidade. A gente vai ver muito isso também na oração que é atribuída a São Francisco de Assis. Mestre, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que eu compreenda do que ser compreendido. Eu prefiro que eu ame do que eu seja amado. Não tem como, meus amigos, na vida da gente, a gente chegar no momento de ressurreição que teve o Cristo sem passar pelo Calvário. Os momentos de dificuldade que a gente vai ter, eles vão aparecer, eles vão acontecer. Mas
com a renovação mental que a doutrina de Jesus traz, que os exemplos de Jesus nos trazem, que a doutrina espírita nos traz, a gente consegue ressignificar esses momentos de dificuldade. A gente entende como sendo um ponto necessário para que a gente se aproxime de Deus. Quando Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos que Jesus se refere são aquelas pessoas que estão se sentindo bem. Eu não preciso de Deus, eu não preciso. Jesus diz, tudo bem, depois eu venho para você. Eu venho agora para aqueles que estão precisando de mim. E quando a gente se reconhece nessa posição, Jesus vem até nós. E quando Ele vem até nós e nos abençoa, a gente quer retribuir o favor, levando aqueles irmãos que negaram Jesus anteriormente de volta para Ele. A gente mostra o caminho. E aí a gente está se aproximando aqui, chegando no final de nossa conversa, mas eu queria trazer para vocês um último exemplo, que foi uma mensagem de Neio Lúcio, que ele traz no livro Jesus no Lar, certo? No capítulo 7. E a mensagem, ela está intitulada o seguinte: O maior servidor. Narra Neio Lúcio uma reunião familiar que estava acontecendo no período de Jesus, na Judéia, ali na Galileia, daquela região. E Filipe, um dos apóstolos, se dirige ao mestre e perguntou o seguinte: Senhor, qual é o maior servidor entre os homens na terra? Qual é o maior servidor entre os homens na terra? E aí Jesus, naquela postura dele, Jesus tinha aquela... Ele não respondia de imediato, ele sempre tomava um tempo, refletia e então ele elucidava. E aí contou Jesus uma história de que tinha uma multidão aglomerada em um campo, e essa multidão se encontrava perdida e estava buscando orientações. E aí chegou até elas um guerreiro. E aí ele chegou com suas espadas, chegou com suas armas e ensinou o povo a lutar. E aí ensinou o povo a brigar, foi para lá, foi para cá. E aí as pessoas começaram a brigar, mas daqui a pouco elas continuaram aflitas. Porque elas estavam manejando espadas, mas não... Mandavam os mais jovens para a guerra, os mais jovens desencarnavam, e ainda continuava aquela preocupação, aquela aflição dentro da comunidade. O guerreiro passou. Em seguida, chegou nessa mesma comunidade um político, uma pessoa, uma figura de status social, um romano. E aí ele começou a ensinar as regras das políticas para as pessoas, e aí começou a separar as pessoas entre velhos, jovens, homens e mulheres, ricos e pobres, senhores e servos, começou a dividir a sociedade, e aí então todo mundo que tinha aquela identidade conjunta passou a se dividir, passou a brigar uns com os outros, e mais uma vez o problema deles não foi sanado. Chegou em seguida um filósofo e veio trazer para eles, com todos os benefícios que a filosofia tem, para que a gente possa pensar e refletir na nossa vida, começou a trazer ideias e estimular as pessoas a refletirem nas suas vidas. Sendo que ele trouxe aquela filosofia que não traz um emprego prático, não transforma o ser humano em alguém melhor. Começou a incutir ideias de que a vida não fazia sentido, de que muitas vezes a vida acabava por ali mesmo, e acabou perturbando e afligindo muitas pessoas. E ainda assim, a comunidade não se manteve unida. Veio um sacerdote, trouxe crenças, rituais, mas ainda assim não foi capaz de sanar uma carência emocional e pessoal que as pessoas tinham. Eis que conclui Jesus, que chega por último, um homem simples, e que ele chega nessa comunidade de mansinho, sem fazer alarde, pega a enxadinha dele, vê um campo ali que não tinha sido arado, começa a arar, começa a plantar. Chegam outras pessoas: o que é que você está fazendo? Ele diz: não, estou arando aqui o campo porque não tem ninguém fazendo. Como é que vocês estão? A gente está cheio de problema aqui. Senta aqui, por que vocês estão com problema? O que é que vocês estão precisando? E aí ele começa a auxiliar as pessoas que estão ali presentes, começa a ensinar os mais humildes, vai auxiliando um e a outro, e daqui a pouco aquelas pessoas que se aproximavam daquele homem, que começavam a orientar e mostrar o caminho, começam a se inspirar no exemplo dele e começam a transformar todo aquele grupo. Ele, sem fazer alarde nenhum,
apenas uma obra pontual a cada momento, e foi estimulando todos os irmãos que estavam ali presentes. Nos gestos de bondade pura, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso, sem rituais, o culto sincero do coração. Lavrando o campo e semeando flores. Ensinamento fraterno e edificante, transmitia suas experiências para os irmãos que estavam ali presentes. Em breve, ao redor dele, viçavam saúde e paz, fraternidade e bênçãos de serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Um único homem, apenas com o seu exemplo sincero de amor e de fraternidade, conseguiu transformar toda uma sociedade em que ele se encontrava. Nesse momento, silencia o Cristo, e é interessante a forma que Neo Lúcio traz, que ele diz que Jesus silenciou depois de contar essa história a Filipe, e aí ele contempla o horizonte, a noite estrelada, e ele vira para Filipe e para todos os apóstolos ali presentes e conclui: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, esse paira acima de todos. Então, meus amigos, que a gente possa aproveitar essa oportunidade para esquecer a atenção dos homens e que a gente se predisponha a sermos discípulos, apóstolos do Mestre, levando a mensagem de Jesus por meio de nossas vidas. Somos, assim como Pedro, pescadores de homens e de mulheres, que a gente possa trazer nossos irmãos, através do exemplo, para a seara de Jesus também. É assim que a gente vai conseguir fazer paz. Então, pelo silêncio de todos, pela presença aqui hoje, pela atenção respeitosa, o meu muito obrigado. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Vocês tenham um bom retorno aos seus lares, uma boa semana. E aos amigos aqui pelo convite, meu muito obrigado.